vamos começar do começo. Tá? Como nós somos maçons cabalistas, o nosso começo é sempre esse daqui. Tá? Nós não temos um outro começo a não ser o centro da loja. Vocês agora estão entendendo, né? Quer dizer, nós viemos de Kitetse, quando saíres, né? Quando a gente sai do mundo profano e toma a decisão de vir para a loja. Então é a Paraxá de Kitetse. Agora nós temos a Paraxá de Kitavô, quando entrares na loja. Okay? Então, em termos maçônicos, é isso que quer dizer. Tá? Então, quando eu entro na loja, eu tenho que buscar o centro da loja. Porque é no centro da loja que está a presença do nosso Criador. Tá? Através da sua Torá e através das suas mitzvot. Tá? E é colocado, então, os três, a representação dos três grandes luminares, né? O livro da lei sagrada, o compasso e o esquadro. Tá? Então, vamos lá ver, né? E, obviamente, tem a representação, né? Aqui não é o grande arquiteto do universo, tá? Aqui é a nossa imagem e semelhança. Tá? A nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança, ela existe para governar o dia, para governar a noite, as 12 horas do dia, as 12 horas da noite, as 12 ferramentas, as 12 glândulas, as 12 tribos, os 12 mazalotes. Vocês entenderam, né? Então, o que é dito no início? Lembre-se, nós estamos hoje no nosso primeiro shiur de Shuvah. At first, man was permitted to converse with his maker, face to face. Irmãos da Beit Shiur. Pergunta, agora vai começar pergunta para Beit Shiur, para a academia e para o chat também, hein? Para o chat. Eu quero o chat respondendo hoje, hein? O chat não pode fugir, não, né? O chat tem que responder. O que significa isso? At first, man was permitted to converse with his maker, face to face. Aqui tem uma tradução, eu não sou autorizado a traduzir, tá? Mas eu coloquei uma tradução aqui para ajudar lá os irmãos de loja. Né? No início, o homem teve permissão para conversar com o Criador face a face. Aqui, inclusive, a tradução está errada, né? Porque o Robson pulou o seu. Eu não sei porque ele pulou o seu da cabeça dele. Ele pulou da cabeça dele. Porque o seu estava lá. Hein? Deve ter traduzido no Google. Não, que eu é que traduzia. Ele é que pulou, tá? Sim? Ok, mas ele fez direitinho, né? Tá? Baruch Hashem pela vida dele. É his maker, tá? Então, prestem bem atenção. No início, eu tenho autorização para conversar com o meu Criador face a face. O que significa isso? Irmã Nicole, que está aí... O que quer dizer? Em Portugal. O que quer dizer? Professor Hélio, o senhor que lá na Grécia questionava Aristóteles, né? O que quer dizer? Então, semelhança, por ser semelhança, eu estou na mesma, estou na essência. Então, eu tenho contato quântico direto. Sim, ok, mas o que é at first? Então, no princípio, que é Bereshit, at first, né? No princípio, nós tínhamos a permissão para conversar com Hashem face a face. O meu Criador, o meu Hashem, o meu Errado. Tá? O que significa isso? Então, vamos aqui para a nossa lousa entender. Tá? No princípio, eu estou em Soul Group. Então, eu estou conversando face a face com o meu Criador. Só que eu também tenho 125 degraus. Eu estou aqui, ó, no princípio. No princípio, eu estou aqui. Tá? Olha eu aqui, ó. No princípio, eu consigo conversar com o meu Criador
face a face, ou seja, em soul group, eu consigo conversar. Eu não consigo conversar aqui, mas no soul group eu converso face a face. Por isso que é importante nós estudarmos como a gente estuda, ruminando e engolindo. Porque quando eu estou ruminando e engolindo, eu estou o quê? Em conexão com o meu ponto mais alto. O meu ponto mais alto que eu consigo alcançar não é a Neshoma. O ponto mais alto que eu consigo chegar é o meu Nefesh Eleina, a minha ligação. Isso aqui eu consigo chegar, mas eu não consigo chegar a Neshoma. Ok, às vezes a gente consegue. Então tem um adágio que diz o quê? Oh, vamos dormir com esse problema no travesseiro. Tá? Porque, às vezes você não consegue, mas como você vai dormir e você experiencia 1/5 da morte, quer dizer, a sua Neshoma, ela se liberta, você fica só preso, né, pelo seu Nefesh Eleina, lá ela consegue operar soluções. Quem é que já foi dormir com problema e o professor Hélio. É por isso que a gente diz, né, o travesseiro é um bom conselheiro. O travesseiro é um bom conselheiro. Vocês entenderam? Por isso que eu governo o dia e eu governo a noite. A noite significa, às 12 horas da noite, significa que eu governo também a minha conexão com o sagrado. Isso a gente chama de coerência quântica, tá? Então, vamos lá. O que é coerência quântica? Então, mas é ligação com reciprocidade. Porque eu mandei o link da academia para muitos irmãos, mas só tive reciprocidade dos irmãos que estão na tela. Tá? O Rosh, por exemplo, ele sobe todo o vídeo, ele sobe todo o Kabbalah de Shabbat. O nosso Kabbalah de Shabbat não é ritualístico, eu mando a mensagem, né? Aquele é o Kabbalah de Shabbat nosso. Ele manda o nosso Kabbalah de Shabbat para 12 mil pessoas. Mas quantos agradecem? Dá para contar na mão. Dá para contar na mão. Mas ok, então tem 5 com reciprocidade. Vocês entenderam? O nosso problema é que a gente quer ter a coerência quântica sem a reciprocidade. Porque nos é conveniente isso. Porque às vezes você vai ter uma reciprocidade e vai ouvir o que você não quer. Imaginem por 1 minuto sequer Alice no País das Maravilhas. Through the Looking Glass, Lewis Carroll. Imaginem se aquele morto na cruz realmente falasse contigo, queria falar de verdade para você. Quantos iam se ajoelhar na frente dele? Nenhum. Aí, o Rosh, que já foi pastor, está dizendo, nenhum. Você vai lá, se ajoelha e conta aquele monte de patifaria lá para o morto na cruz, que sabe que ele não vai te falar nada. Né? Lamentavelmente, o homem ele quer viver sem a reciprocidade. Tá? É incrível isso. Mas tem que ser aluno dos Mekubali, como vocês são, para entender isso daí. Tá? Então, no início, o nosso início começa com a gente podendo conversar com Hashem face a face, que é o nosso soul group. Tá? Então vamos lá. Okay. But since the fall, a new mode of communication has been divined, instituted between soul and its creator. Tá? Então, aí desde a queda, então, só que a queda, fall, a gente traduz por queda, mas a gente pensa que fall é cair assim, pum, cair de maduro. Não, fall não é. Vai erev, vareboker, isso é o fall. Vai erev, vareboker é um processo. Tá? O fall é o que a gente traduzido por queda, é um processo de entrada. Então, a folha, ela não, pum, cai no chão.
A folha vem navegando em um processo de entrada na Terra. Tá? Ah, ok, mas a maçã caiu na cabeça de Newton, né? Ok, isso é até um midrash, isso aí, né? Mas tudo bem. Tá? Então, o que que acontece? Então, desde que a gente sai daqui e entra no Sol, né? Vai Erev Variboker, né? Tá? Um novo modo de comunicação passa a ser divinamente instituído entre a alma e o Criador. Vocês entenderam? Tá? Então, eu estou aqui, em Eridá. Eu estou aqui. Está dando para ver? Acho que está, né? Tá? Eu estou aqui em Eridá. Aqui, eu estou em Soul Group, eu estou em Entanglement. Tudo está em Entanglement aqui. Eu estou conseguindo conversar face a face com o sagrado. Ou seja, o que é o sagrado? O sagrado é a consciência divina que estabeleceu o meu e a Sharkel. Tá? Estabeleceu o meu e a Sharkel. Olha aqui o Yasharkel aqui. Tá? Okay? Então, aqui em cima, eu sou só Yasharkel. Tá? Mas eu vou absorver os 318 desejos, tá? Que nós chamamos de nações. Né? Nós chamamos de nações. Tá? Nós vamos absorver as nações da Terra. Como quer ser chamado Adam, que vem da Adamá. Tá? Então, como eu vou estar dentro desse Kli aqui, né? Dentro desse vessel, que são as Sephiroth, tá? O Enzof teve que estabelecer uma nova forma de conexão entre eu, Sephiroth, e a minha própria Neshoma, porque a minha Neshoma é o Yasharkel. Tá? Eu me desvinculo do Yasharkel. Nós estamos em um mundo onde nós temos a sensação, quer dizer, o primeiro objetivo da gente se materializar nesse mundo, o primeiro objetivo é a gente experienciar a sensação da individualidade. Porque aqui não há individualidade. Aqui está tudo em soul group. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa é a sensação da individualidade. Tá? Isso é incrível, né? E como é que a gente sabe sobre... Qual é a primeira ação a ser, né, da individualidade? Que só está nos assim chamados rai, né, ou animais mamíferos, né? Só está nos mamíferos. A amamentação? A amamentação. A mulher não consegue dar uma teta para dois. Ela pode até ter dois, um em cada teta. A mulher não consegue, com uma teta, dar dois. A galinha consegue chocar quantos ovos? 15, 20 ovos. E a Juanita, Johnny Boy? Vários ovinhos. Mas a mulher não consegue. A vaca tem muitas tetas, mas o bezerrinho se apossa de todas. Né? Se a vaca está amamentando o bezerro e você chega lá com um balde, ela te dá uma chifrada. Chifre de vaca é pequeno, né? Graças a Deus não tem chifre de touro, né? Então, ok? Mas ela te dá uma chifrada, ela não permite. Agora a minha teta é dele, até ele desmamar. Vocês entenderam? Vocês entenderam então, né? E aqui, a primeira instrução que eu recebo agora nós no Soul Group queremos saber como é que é essa individualidade. Como é que é ter a sensação de ser individual, ser um indivíduo? Tanto assim que como é que você chama um carinha? Aquele indivíduo. Individual. Tá? Isso é legal, né?
Aí, estudar como a gente estuda é extraordinário, né? Porque a gente começa a entender a criação. Aí eu falo para vocês, irmão, saiam dos dogmas religiosos, foquem na criação. Quem foca na criação muda a realidade. Muda a realidade. Muda a realidade. Tá? Muito bem. Então, quem é que estabeleceu essa nova relação? O Enzoff. Porque o Enzoff é que me deu o Eacharkel. Essa instrução está aqui em mim. Eu não perco essa instrução. Nunca perderei essa instrução. Tá? Aí depois, né? And surely no rational man should enter upon any important undertaking without first invoking the blessing of the deity. Tá? E certamente, então, nenhum homem racional. Olha só o que o Preia, né? O Preia é o equivalente ao Mekubal, tá? A maçonaria chama de Preia e nós chamamos de Mekubal, né? Tá? Então, o que é o Mekubal, né? O Mekubal é o Malar Kabbalah, tá? Quer dizer, é aquele Anash que tem o conhecimento dessa relação direta com o sagrado. O que é um Mekubal? O Mekubal é aquele que consegue fazer essa ligação aqui em cima. Tá? Então, como nós estudamos, né, com os Mekubalim, nós estudamos para conseguir fazer essa ligação aqui em cima, do Morim a Neshoma. A maioria de vocês, religiosos, para na cabeça o terço, a reza e a missa. Tá? Por exemplo, ontem vocês viram como é uma Kabbalah de Shabbat na Park Avenue. A Park Avenue é a sinagoga mais rica do planeta. 1/3 do PIB do planeta estava ali ontem. Tá? O genro lá do Trump, né, é de lá. Tá? O Steven Jobs, o Steven Spielberg, né? Todos esses magnatas judaicos são de lá. Né? Vocês viram os lustres, né? Coisa extraordinária. Vocês viram, por exemplo, aquela Torá toda de ouro, que tem uma coroa de ouro, você viu? Um negócio extraordinário aquilo ali. Tá? Mas vocês viram como é. Eles param no racional. Eles não buscam isso aqui em cima. Eles param no racional. O Azi Schwartz, ele faz o Sidur cantado. Ele canta o Sidur. Isso só tem lá. Mas continua individual. Tá? Então, eles operam só aqui. Nós não. Isso não muda a realidade. Isso não muda a realidade. Isso melhora a sua realidade. Isso dá equilíbrio emocional. Por isso que aquele casal judeu que ficou milionário, né, escrevendo o livro que é Inteligência Emocional. Tá? Ali não está escrito inteligência espiritual, muito embora ele trate das Sefirot. Tá? Mas é inteligência emocional. Ok, se você tem um equilíbrio emocional, você vai ter uma grande vantagem competitiva. Tá? Porque o povo não tem inteligência emocional nenhuma. Tá? Já tem. Mas não muda a realidade. Como você tem inteligência emocional, você chuta menos jaca. Você chuta menos pau da barraca. O seu índice de erro é menor. Então dá a sensação que você está sendo abençoado. Mas você não está sendo abençoado a new mode of communication. Tá? Você está sendo abençoado porque você está errando menos. Tá? Isso lá no Kaizen, nós vamos encontrar no Six Sigma Black Belt. Eu, inclusive, sou certificado pelo Nippon Quality Institute, né? Em Five Sigma Black Belt. Aquilo ali não tem nada de quântico. É assim, eu tenho que fazer 1 bilhão de peças sem erro. Tá? Quem é que mais ganhou dinheiro com isso? A Sony. A Sony foi a primeira a implantar. Então, na linha de montagem, as televisões já eram encaixotadas direto, ninguém precisava ficar testando. Tá? Depois veio a Toyota, né? E a Toyota implantou o Six Sigma Black Belt, e a primeira coisa que ela fez qual é?
5 anos de garantia. Quebrou, a gente troca o carro. Tá? Ganhou o mercado americano. O Lexus hoje é padrão de qualidade nos Estados Unidos, na Europa, né? O Lexus, né? Lexus e Mercedes. Tá? Então, muito embora a Mercedes é pior que o Lexus. Tá? A gente chama de engineering, né? Embarked engineer, né? Engenharia embarcada. A engenharia embarcada em um Lexus é muito superior à da Mercedes, né? Por causa disso. Então, vocês estão entendendo a importância desse primeiro passo de chuvar. Tá? O primeiro passo é eu me posicionar no meu equilíbrio emocional. Para eu me posicionar no meu equilíbrio emocional, o que eu tenho que fazer? Meu primeiro passo é just admit, admitir. Tá? Eu tenho que admitir que eu faço alguma transgressão. Tá? Eu tenho que admitir, tá? Que é o grande problema do povão, né? Tá? O povão não erra, né? Quem erra é o próximo, né? O próximo está sempre errado e o povão está sempre certo, né? Tá? Por exemplo, o zagueiro não fez falta, o juiz é que roubou. Né? Você já viu alguém fazer fazer um pênalti dentro da área e ir lá para o juiz e dizer, pô, o senhor foi certo, eu fiz pênalti? Alguém já viu isso? O pessoal vai em volta do juiz e faz o quê? Hã? Tá errado. Marcou errado. Tô certo. A arquibancada conversa com a mãe dele, face a face. E o pessoal fica em volta do juiz, né? Então, isso é exatamente o que ocorre, né, quando a gente faz uma transgressão e alguém vem lhe dar um feedback. Você age igualzinho quando um pênalti é marcado. Tá? Viu, irmão? Deixa eu explicar para vocês. Tudo é evento. Tá? Vamos aqui para o evento. Onde é que está o evento? Ó, na vida, tudo é evento. Todo evento tem uma lição. Então, por exemplo, eu acabei de explicar agora o pênalti, reação de quem tem um pênalti marcado contra o seu time e uma transgressão. Tá? Ou seja, quando o Hashem diz Errou. punição, o que você faz? Eu sou uma boa pessoa. Que é isso? Eu ajudo todo mundo. Pô, senhor, como é que isso pode estar acontecendo comigo? Eu vivo ajoelhado no pé da sua cruz. Eu não mereço passar por Quem é que já falou isso? E Manicole, quantas vezes? Milhares de vezes. Né? Pô, Jesus, eu não merecia isso. Mesma coisa do pênalti. Então, vocês têm que começar, para conseguir fazer essa ligação aqui. Eu não vou dizer... como é que está aqui na... Lembre-se, isso daqui é a árvore da vida segundo o Maguide. Então, olha quantas contribuições o Maguide deu para a história da... Né? Isso está tudo na internet. Não, tudo não está, né? Você que pode, né? O Orochi Costa. O Orochi, ele, se não fosse militar, ele seria censor. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vou botar mais próximo, hein? Vou botar mais próximo. Na contribuição do Maguide para a árvore da vida. Né? Aqui está o meu morrinho. O meu morrinho é mais racional do que espiritual. Está dando para ver? Tá? Estudando como a gente estuda, a gente consegue chegar nesse ponto. No ponto mais próximo do Nefesh Eleina. Tá? De forma tal que, estudando como a gente estuda, e aí durante a instrução, o irmão tem solução e muda a realidade dos seus problemas. Eu não sei qual irmão que, assistindo uma instrução, já caiu a ficha e disse, puta, que o Rabi acabou de falar, puta, era o que eu precisava para resolver isso. Você já teve isso? Já teve isso? Quem já teve isso? O professor Hélio, tá vendo? O professor
Marcelo, o irmão então, nós só vamos até aqui. Tá? Como nós estamos em egrégora, né? Quer dizer, nós estamos em coerência, tentamos estar em coerência quântica. Por isso que eu coloco logo o shofar, que é para eliminar qualquer rará mental do irmão. Ele coloca logo o shofar por isso. Nós estamos em coerência quântica. Ok, não estamos em reciprocidade com todos. Tem irmão que está aqui no chat, está buscando uma reciprocidade. Uma reciprocidade mesmo está aqui na academia, tá? Okay? E a academia é patrocinada pela Júlia do iPhone e pelo Davizinho do Starlink, tá? Se não fosse a Júlia e o Davizinho, nós não teríamos academia. Tá? Então, nós ficamos aqui. Ah, Rabi, mas eu queria muito ir para Neshoma. Ah, ok. Você quer ir para Neshoma? Não tem problema nenhum. Tá? Vamos lá, vamos para Neshoma. Aqui, ó. Você vai ter que andar, amigo. Você vai ter que andar. Você vai ter que experimentar encontros. Tá? O irmão vai ter que experimentar encontros. O irmão quer experimentar encontros? Então, para eu admitir, eu tenho que saber quem eu estou prejudicando. Tá? Quem eu estou prejudicando. Para eu admitir, eu tenho que saber em que nível eu estou transgredindo. Esse é que é o problema. Tá? Porque, a princípio, o irmão não transgrediu. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu o seguinte critério. O padre pergunta, mas você tinha intenção em fazer esse mal? Aí a pessoa diz, não. Ah, então é algo sem intenção. Tá? Okay. Ninguém nunca tem intenção, né? Tá? Então, nós temos, assim como nós temos conforto, medo, aprendizagem e crescimento, que nós vamos estudar hoje conforto, também nós temos a transgressão no nível criacional. A transgressão pode ser celular, do celular. Tá? Porque Lashon Hará a gente faz pelo celular, hoje em dia. A nível material, matéria sinestésica, eu toco. Né? Matéria sinestésica. O que significa matéria sinestésica? Fala uma transgressão de matéria sinestésica. Isso aqui, a cachirute, comer errado. Comer errado. Tá? Ou seja, você consegue colocar para dentro a transgressão. Você ingere a transgressão. Muito bem. Então, essa é a primeira parte. Então, nós estamos indo para Tishirei. Tá? Primeiro exercício que nós temos que fazer é esse daqui. É o exercício, vamos entender, zona de conforto. Tá? Zona de conforto. Como é que funciona a zona de conforto? Vamos ver. A energia que eu sou capaz de colocar para sair da zona de conforto está aqui, ó. A energia que eu sou capaz de colocar em mim mesmo para voltar na zona de conforto está aqui. Ok? O irmão alega medo. Ok, tem medo, mas o medo vem da autoconfiança, vem de ser afetado por opinião alheia. Isso é muito comum. Então, o que acontece? Eu tenho que me capacitar. Se eu não me capacitar, eu não consigo entender a minha zona de conforto. Eu sempre vou arrumar para mim uma questão de me sentir seguro e achar que eu estou no controle da falsa informação. Então, para mim é bom acreditar no errado, duvidar do certo, abandonar o verdadeiro, valorizar o falso. Eu me torno um religioso, ao ponto que eu me digo que eu sou cristão, mas como eu discordei daquela igreja, eu mudo de igreja. Eu deixo de ser adventista e eu passo a ser universalista,
passo a ser internacionalista, passo a ser mundialista, né? Passo a ser, qual é essa outra que você falou? Cristo para Jesus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, um assembleísta, né? Show da fé. Hã? Deus, Show da fé, né? Eu passo a ser do show da fé, porque eu vou para onde eu garanto que a minha zona de conforto não será alterada. Né? Então, eu sei que é complicado, né? Mas onde é que o irmão está? Né? Onde é que o irmão está, né? Quer dizer, qual é o caminho que o irmão está fazendo? Qual é o caminho que o irmão está fazendo? Só que tem uma coisa, esse caminho que a gente faz aqui, no que nós chamamos de Haaretz, ele não é um caminho que me leva a Neshoma. Ele é um caminho que estabelece a new mode of communication. Vocês entenderam? Esse caminho, o caminho aqui com o passarinho, né? O caminho aqui comigo, né? Eu sou o passarinho, né? Olha aqui, eu sou o passarinho. Né? As minhas asas, né? Estão aqui. Esse caminho é para eu criar uma nova forma de comunicação. A new mode of creation. Olha só, Rabia, você já tem 72 anos, vai fazer 73. Verdade. E eu ainda não estabeleci a minha forma de comunicação. Ainda estou estabelecendo. Eu sei que eu tenho que me ocupar das coisas da Torá, que eu tenho que ter zelo pelas mitzvot, e que eu tenho que instruir como eu fui instruído, o bem que me faz bem. Tá? Mas será que eu consigo fazer isso na intensidade que o meu sogrupo quer? Na qualidade que o meu sogrupo quer? Olha só, né? A gente acha, quer dizer, o irmão vai para a igreja e ele jura de pé junto. Quer ver? Pergunta à irmã Lourdes. Ela ia lá para a igreja católica e ela dizia, eu aqui rezando para Maria, de joelho no chão, na frente da cruz, com um terço na mão, eu serei salva. O pessoal diz isso, não diz? Ou não? Como é que é? Não é assim? Mas não é. Ninguém precisa salvar a Neshoma, viu, irmão? É intocável. Tá? O que é de Hashem, bicho não come. Tá? Pode ficar tranquilo. Aqui na Neshoma, ninguém toca. Tá? O grande problema é que eu não entendo que eu tenho que ter uma vida para restabelecer uma conexão. Porque, lamentavelmente, a gente vem para o mundo, né? Vocês gostaram do nosso Kabbalah de Shabbat, que eu enviei ontem? Lamentavelmente, como é que a gente vem para o mundo? Trazendo as transgressões, no caso do homem, né? De bisavô, avô e pai. Então, para que eu consiga chegar nesse ponto, Soul's Creation, né? Aqui, ó, criação da alma, tá? Que é o Nefesh Elem, né? Para eu chegar nesse ponto, que é o final da vida, tá? É o nosso final da vida. Ok, por exemplo, nós sabemos que Yaakov conseguiu viver quantos anos em Soul Creation? Ele se realizou durante quantos anos na vida? 17. Os 17 últimos em Gershon, no Egito. Tá? Então significa que se nós ruminamos e engolimos como nós ruminamos e engolimos, nós vamos experienciar um período realmente de paz espiritual nesse mundo.